Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical, que a bênção do Senhor permaneça sobre todos. Hoje vamos estudar a lição de número 8, Livro de 2 Reis, a divisão do reino de Israel e suas consequências. O livro de Reis é o 12º livro da Bíblia e é o 7º entre os livros históricos. Este é o assunto da nossa lição. Dando início à nossa lição, capítulo de número 1, a segunda parte do livro dos Reis. Nós já estudamos a primeira parte e hoje o nosso assunto é o segundo livro. Meus irmãos, apenas por curiosidade, a razão pelo qual o livro de Reis possui 2 volumes é puramente didática, uma vez que no original hebraico possui um único livro, porque o original hebraico possui apenas consoantes, então o seu volume é pequeno. Quando foi traduzido do hebraico para o grego possui tanto consoantes quanto vogais. Assim aumentou muito o volume do livro, deixando o livro muito grande. Por essa razão, puramente didática, foi dividida em 2 partes, primeiro e segundo livro de Reis. Vamos a uma introdução desse livro para aprendermos mais a seu respeito. Acompanhe na sua tela. Introdução ao livro de Reis. Primeiro e segundo Reis em um único volume. O nosso gráfico aí vai nos dar uma visão mais ampla para melhor entendermos o livro. A primeira parte do gráfico representa o primeiro livro dos reis, onde após a morte do rei Salomão ocorre a divisão das tribos, Reino do Norte e Reino do Sul. Na segunda parte do nosso gráfico nós temos o segundo livro dos reis, onde o reino já está dividido. E esse segundo livro finaliza nos contando o fim de cada uma das tribos quando foram deportados por outras nações e levados para outras terras. Na parte de cima nós temos aí o reino de Israel, onde no segundo livro de Reis, no capítulo 17, verso 6, Israel foi deportado para a Síria. Meus irmãos, quando a Síria levou Israel para a sua terra, para a terra dos assírios, o povo de Israel, a terra de Israel, não ficou vazia. A Síria colocou outras nações estrangeiras ali para ocupar aquele espaço. Ocorre que alguns israelitas que permaneceram na terra e outros israelitas que voltaram depois da Síria se juntaram, casaram-se com aqueles estrangeiros que já estavam morando naquela terra e houve uma miscigenação da raça, ou seja, a raça se misturou. Razão pelo qual no Novo Testamento os judeus não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram mais considerados uma raça pura, porque os samaritanos ou israelitas haviam se juntado, se miscigenado com as nações que estavam ali naquela terra. Veja o gráfico novamente. Na segunda parte do nosso gráfico, nós temos o Reino do Sul, Judá, onde lá no capítulo 25 de 2 Reis, no versículo 21, Judá foi deportado para a Babilônia. Meus irmãos, nessa deportação para a Babilônia é que ocorre aquele fato onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são levados escravos para a Babilônia. É nessa deportação. O rei Nabucodonosor invade Judá, leva o povo cativo para a Babilônia, saqueia o templo de Jerusalém, leva os utensílios para a Babilônia e depois queima o templo, queima a casa real e queima também toda a cidade de Jerusalém. E ali começam a ocorrer os fatos que estão registrados no livro de Daniel. Um outro fato muito importante registrado em 2 Reis é que o escritor tem o cuidado de sincronizar os 2 reinos, sempre citando que quando o reino do norte era o fulano, quem estava no sul era o rei por nome Cicrano. Então ele sempre faz ali essa sincronização para poder facilitar o entendimento do que estava ocorrendo em ambos os reinos ao mesmo tempo. Outro fato muito importante que nós podemos utilizar como base, primeiro e segundo Reis,
que nos facilita entender uma cronologia bíblica, é de que muitos dos profetas, como o profeta Isaías, profeta Jeremias, foram profetas que profetizaram no mesmo tempo dos reis. Ou seja, os profetas que não estão citados no livro dos reis viveram naquela época e profetizaram naquela época. Os livros proféticos estão lá na frente, na divisão da nossa Bíblia. Porém, a época das profecias foram as épocas dos reis. Deixa eu lhe dar um exemplo. Salomão escreveu Eclesiastes e Provérbios. Aonde é que estão esses livros? Lá na frente. Mas quem escreveu? Salomão. Salomão é da época dos reis. Aonde é que conta a história dos reis? No livro dos reis. Ou seja, diversos fatos que estão espalhados pela Bíblia tiveram uma ocorrência dentro do livro de 2º e 1º Reis. Acompanhe aí na sua tela. Esse gráfico aí, meus irmãos, mostra muito bem para que nós possamos compreender. É o mesmo primeiro gráfico que nós já havíamos mostrado, porém eu estou trazendo aí para os irmãos os profetas. Perceba aí que no primeiro livro de Reis e no segundo livro de Reis, traz aí a menção dos profetas que possuem livros próprios. Outros não escreveram livros, mas a maioria tiveram livros próprios e estão lá na frente entre os livros da Bíblia. Porém, a época que eles profetizaram é a época do 1º e 2º Reis. Fazendo uma observação importante aí, os profetas não estão em ordem cronológica, tá? Eu apenas coloquei aí para serem citados. E outra, os profetas também não eram exclusivos de um único reino. Eles entregavam mensagens para ambos os reinos. Ocorre que uns profetizaram mais para o norte e outros profetizaram mais para o sul. Irmão Johnny, faltou ainda diversos profetas. Realmente, lá não está Daniel, lá não está Ezequiel, lá está faltando alguns profetas. Por quê? Porque os profetas, eles são divididos com relação a essa deportação dos dois reinos, um para a Síria e outro para a Babilônia. Nós temos os profetas pré-exílio, nós temos os profetas do exílio e nós temos os profetas pós o exílio. Ou seja, existe também ali uma divisão de todos os profetas. Mas essa compreensão dessa divisão bíblica nos facilita para entender que todos os livros da Bíblia estão sincronizados um dentro do outro. Na sequência, temos o capítulo de número 2, principais motivos da divisão de Israel. Por que o reino se dividiu? O primeiro motivo, idolatria, adultério espiritual. Vejamos o que a Bíblia nos fala acerca da idolatria. Idolatria, o conceito, culto que se presta a ídolo. A Bíblia é incisiva contra qualquer forma de idolatria. Meus irmãos, veja o texto de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 5, o Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Olha o zelo de Deus aí manifestado na sua palavra. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4 e 5 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Meus irmãos, a idolatria foi a razão pelo qual Israel foi dividido em dois reinos. Porém, a idolatria em Israel começou muito tempo antes, desde o Êxodo, quando no Monte Sinai já fizeram ali um ídolo para adoração, um bezerro feito de ouro. Na sequência, no livro de Josué, Josué chama a atenção dos israelitas para que sirvam ou a Deus ou aos deuses daquela terra, da terra de Canaã. No livro dos Juízes, a Bíblia registra que judeus, que israelitas,
faziam ídolos com suas próprias mãos e ainda pagavam sacerdotes para poder fazer o sacerdócio de deuses estranhos, de ídolos. A Bíblia também cita Samuel combatendo a idolatria. Mas o estopim que levou à divisão das tribos foi o rei Salomão, que por desobediência casou com várias mulheres e por causa dessas mulheres foi influenciado à idolatria, chegando ao ponto de até mesmo fazer altares a deuses estranhos dentro do território de Israel. A resposta de Deus para Salomão foi incisiva. Acompanhe na sua tela. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, o verso 9 e 10. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por causa do pecado de Salomão, por causa da idolatria, do histórico da idolatria de Israel, Deus decidiu dividir a terra em 2 partes. Uma parte ficou com Jeroboão e uma outra parte com Roboão, filho de Salomão. A razão da divisão das tribos foi a idolatria. Agora você sabe qual foi a razão de Deus permitir a deportação dos 2 reinos para outras nações? Idolatria. Meus irmãos, a primeira iniciativa, logo após a divisão do reino, a primeira iniciativa de Jeroboão foi criar 2 bezerros de ouro para adoração. Posteriormente veio o rei Acabe. O rei Acabe, meus irmãos, oficializou como religião do reino a adoração a Baal. Foi nessa época que surgiu o profeta Elias, que combateu duramente os profetas de Baal, e na sequência veio Eliseu, substituindo o profeta Elias, que ambos estão registrados também no livro de 2 Reis. Mas a adoração a Baal foi finalizada pelo rei Jeú. A Bíblia Sagrada nos diz que Jeú matou todos os profetas, todos os sacerdotes e todos os servos de Baal. Além disso, Jeú ainda matou todos os descendentes de Acabe, que foi quem trouxe, juntamente com Jezabel, a adoração a Baal como uma religião oficial dentro do reino. Jeú fez uma grande obra no nome do Senhor. Porém, meus irmãos, logo depois de ter destruído tudo que era sobre Baal, ele pegou e foi adorar os 2 bezerros levantados por Jeroboão. Ou seja, a idolatria permaneceu nos reinos mesmo após a divisão, o que fez com que Deus permitisse também que eles fossem deportados para outras nações. Essa idolatria é uma traição a Deus, por isso é utilizado o termo adultério espiritual. Esse termo ele é muito utilizado no livro do profeta Oséias, profeta que recebeu a ordem de Deus para se casar com uma mulher adúltera, ilustrando o relacionamento de Deus com Israel, que era um povo infiel, ou seja, fazia o adultério espiritual. O livro de Oséias traz uma palavra para Israel que diz o seguinte: e correram atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Meus irmãos, trazendo para o dia de hoje, idolatria seria tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Deus deve ser prioridade para nós, deve ser primazia para nós. Se Deus passa a ser um segundo plano na nossa vida, logo nós estamos cometendo alguma forma de idolatria. Precisamos obedecer a palavra do Senhor, seguindo os seus mandamentos, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e grande mandamento. O segundo principal motivo da divisão está no tópico 2.2, deixar de ouvir bons conselhos. Meus irmãos, Salomão morreu.
uma crise ficou instalada no reino e essa crise estava dividida em 3 níveis. Acompanhe na sua tela. Tinha a crise religiosa, por causa da idolatria, a crise social, porque Salomão estava escravizando o povo e gerando muita desigualdade social, e também tinha a crise política, porque a tribo de Efraim, que era a tribo de Jeroboão, não aceitava ser governada pela tribo de Judá. Meus irmãos, por causa desta crise, o povo vai até o novo rei, que é Roboão, filho de Salomão, e pergunta como será o seu governo, qual será o seu tratamento para o povo. Roboão diz: vão para casa, daqui a 3 dias volto e eu dou a resposta. Roboão então foi atrás de conselhos, foi atrás do conselho dos anciãos, conselheiros do seu pai Salomão. O conselho dos anciãos foi o seguinte: fale boas palavras ao povo, sirva o povo e o povo vai lhe servir para sempre. Roboão ouviu aquele conselho, porém foi atrás de outros conselhos de jovens que nasceram com ele e cresceram com ele no reino. O conselho dos jovens foi: se o seu pai era ruim, avise para o povo que tu vai ser muito mais do que ele foi. Roboão então vai até o povo para lhe dar a resposta e diz para o povo 2 frases que são marcantes. Primeira, ele diz que o dedo mínimo dele será mais pesado que todo o peso do seu pai. E segundo, ele diz que se o seu pai castigava o povo com chicote, ele agora iria castigar o povo com escorpião. Meus irmãos, isso causou uma revolta ao povo. Essa revolta, encabeçada pela tribo de Efraim, chamou Jeroboão, nomeou Jeroboão como o rei do reino do norte e houve a ruptura entre as tribos, cumprindo-se as palavras ditas pelo profeta Aías, que a tribo de Israel, o reino de Israel, seria dividido em 2 reinos. E assim aconteceu. Perceba, meus irmãos, que o simples fato de seguir um conselho errado levou uma ruptura no reino de Roboão, perdendo mais da metade do seu reino, porque 10 tribos ficaram com Jeroboão e apenas 2 ficaram com Roboão. Meus irmãos, Roboão tinha um bom conselho dos anciãos e tinha um mau conselho dos jovens. Sabe por que ele seguiu o mau conselho? Porque quem não quer fazer o que é certo, não tem bom conselho que lhe dê jeito. Meus irmãos, chegamos no 3º tópico da nossa lição, que vai abordar sobre diferentes formas de governo que tiveram influência sobre o povo de Deus. A primeira dessas formas é o cesaropapismo. Acompanhe aí na sua tela. César significa governo e papismo, que tem a ver com a igreja. Em outras palavras, o Estado exerce a liderança religiosa. Meus irmãos, esse termo cesaropapismo é um termo muito utilizado na história com referência a um período em que os imperadores governavam ou tinham autoridade sobre a igreja. Observe no quadro aí. Concentração de poderes dos imperadores. Os imperadores concentravam o poder executivo, que incluía o exército, o legislativo, o judiciário e o poder religioso. Isso era muito semelhante aos reis de Israel, que exerciam também esse mesmo poder sobre o povo de Deus, lá na época do livro de 1º e 2º Reis. Os reis ali exerciam também todas essas autoridades. Acerca do poder religioso, que é o último ponto aí, exerciam poder regulando e normatizando doutrinas, disciplinas e a sociedade cristã. Em outras palavras, meus irmãos, o cesaropapismo é o governo do homem sobre a igreja. É quando o homem tem total influência sobre a religião.
No caso que nós estamos tratando, esse termo, cesaropapismo, tem a ver com um período da história dos imperadores de Roma, que começou com Constantino, que proibiu a perseguição e a morte da igreja, tornando-se amigo da religião cristã. Após ele veio um outro imperador chamado Teodósio, que tornou a religião cristã a religião oficial do reino. O problema é que quando ele oficializou a religião cristã como a religião oficial, o imperador passou a ser o chefe principal da igreja. Sua autoridade ultrapassava a autoridade do próprio Papa. E por causa disso, a sua influência começou a entrar na doutrina, começou a entrar na disciplina da igreja, a dizer como era que deveria acontecer, quem que seria o missionário mandado para tal lugar. Então, assim, o Estado passou a ter uma influência sobre a igreja sem nenhum tipo de visão espiritual, porque eram homens totalmente carnais que andavam segundo a sua carnalidade. Meus irmãos, essa relação de Estado com igreja, imperadores com igreja, foi desastrosa para Roma, assim como também foi desastrosa para a história de Israel, registrada no livro de Reis. O rei Acabe, representando o Estado, perseguiu a religião quando mandou matar o profeta Elias. Jeroboão, representando o Estado, o rei Jeroboão, representando o Estado, mandou consagrar a sacerdotes pessoas que não eram da tribo de Levi. Uma outra influência, o rei Uzias, a influência do Estado sobre a religião. O rei Uzias, não sendo ele sacerdote, decidiu oferecer sacrifícios de incenso no templo, que só pertencia ao sacerdote. Meus irmãos, tanto na Bíblia, quanto também no decorrer da história, essa união de Estado e Igreja sempre foi muito desastrosa, porque os reis, os imperadores, normalmente não tinham chamado de Deus para governar o seu povo. Podia até ser políticos, mas não eram chamados para pastorear ovelhas. Vejamos agora o tópico 3.2, Estado laico. Acompanhe na sua tela. Estado laico. Quando o Estado não possui religião oficial, porém, prevê a liberdade de crença e a proteção religiosa. Conforme o que está escrito no artigo 5º da Constituição Brasileira, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Em outras palavras, meus irmãos, o Estado não tem religião oficial, porém ele protege quem tem a sua religião. No Estado laico, o homem permanece no centro do governo, ou seja, o homem que continua governando. Diferente da monarquia bíblica, onde era o filho, de forma hereditária, o filho é que dava sequência à monarquia. Então, diferente da monarquia bíblica, o cidadão brasileiro tem o direito de escolher seus representantes políticos. Meus irmãos, o Estado é laico. Em outras palavras, o Estado não possui religião oficial. Porém, o Estado disponibiliza cargos públicos para que pessoas de qualquer crença, de qualquer valor, possa ingressar como representante da população. É nesse caso que às vezes nós, como igreja, acabamos saindo perdendo, porque demonizamos a política, às vezes confundindo política com politicagem, mas acabamos dizendo que a política pertence ao diabo e deixamos de ocupar cargos públicos de grande influência, deixando esses cargos para pessoas que não temem a Deus, não respeitam a religião e também não creem na palavra de Deus. E por causa disso, sofremos hoje grandes consequências. Juízes capítulo 9, a Bíblia Sagrada nos conta a história da parábola de Jotão. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que as árvores foram ungir um rei sobre elas.
Aí as árvores vão até a oliveira, aí diz para a oliveira assim: Oliveira, reina tu sobre nós. Aí a oliveira disse assim: Eu não vou deixar a minha gordura para reinar sobre vocês. Aí as árvores foram até a figueira. Aí a figueira disse assim: Eu não vou deixar a minha doçura para reinar sobre vocês. Foram atrás de outra árvore, aí foram até a videira. Aí a videira disse assim: Eu não vou deixar o meu vinho que traz alegria para reinar sobre vocês. As árvores então foram atrás do espinheiro. Quando chegaram no espinheiro, disseram assim: Espinheiro, reina tu sobre nós. Aí o espinheiro disse assim: Se vocês me ungirem rei, certamente vou reinar sobre vocês. Meus irmãos, esta passagem da Bíblia nos ilustra uma importante verdade, que se nós não elegermos boas árvores que dão bons frutos, logo será eleito espinheiros que vão nos trazer grandes tormentos. Meus irmãos, a respeito do cristão e da política, nós precisamos exercer a nossa função social como cidadão para eleger bons representantes. Cristão deve votar em pessoas que temem a Deus, que respeitem a palavra do Senhor e respeitem a família. Cristãos de verdade, que dão bons testemunhos no meio da sociedade. Esses devem ser eleitos por nós. E segundo, pessoas que entendam de política. Não basta ser cristão, tem que entender de política, ou seja, da arte de bem administrar. Então, na hora do seu voto, meu irmão, não esqueça de votar em pessoas que respeitem a Deus e tenham os mesmos valores que você, que é um servo de Deus. Chegamos agora ao último tópico da nossa lição, 3.3, governo teocrático. Acompanhe aí na sua tela. Teocracia, theos, Deus, kraten, governar, o governo de Deus. Na teocracia, o sistema de governo está sujeito a uma religião oficial, que exerce o controle das ações do Estado. Atualmente, irmão, nós temos algumas nações teocráticas. Nós temos o Vaticano, que é governado pela Igreja Católica, o Irã, governado pela República Islâmica, e Israel, que é governado pelo Estado judeu. Meus irmãos, na prática, a teocracia continua sendo governado por pessoas, continua sendo governado pelo ser humano. Porém, olha só a linha de raciocínio. O Estado, ele é governado pela religião. Isso na teocracia. O Estado é governado pela religião. A religião é governada pela Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, no final da sequência, Deus está governando todas as coisas. Era assim que ocorria lá no Pentateuco. Existia um líder, que era Moisés, porém Moisés seguia o livro de Deus, ou os conselhos de Deus, a palavra de Deus. Então, quem estava reinando mesmo, quem governava na prática, era Deus, através de um representante humano, que era Moisés. Então, na teocracia, Deus governa através de representantes humanos, que podem ser um homem como Moisés, ou uma religião, que possa ser a cristã ou o judaísmo. Mas a Bíblia Sagrada afirma para nós que o governo teocrático perfeito ainda vai se manifestar, quando no futuro, no reino milenial, o nosso Senhor Jesus Cristo virá pessoalmente para reinar sobre toda a terra durante 1000 anos. Confiemos na palavra do Senhor, porque ela é a verdade, passará os céus e a terra, mas esta palavra há de se cumprir. Meus irmãos, chegamos a mais um final de uma aula. Muito obrigado pela sua audiência. Uma vez mais, peço seu apoio. Inscreva-se no nosso canal. Acione também o sininho, que dessa forma o YouTube vai lhe comunicar quando postarmos um novo vídeo. Faça também um comentário, diga de onde você está falando, qual a sua congregação, qual cidade que você mora.
Deixe também o seu joinha, deixe o seu like aí para nós, que conta muito para o nosso canal. Deus abençoe a sua EBD, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.